A paz do Senhor, meus irmãos, amém. É com grande honra, irmãos, estarmos aqui esta noite e agradeço ao pastor Felipe, ao pastor Samuel também, a todos os pastores que estão aqui, meus irmãos e a amada igreja. É muito bom estar na presença de Deus, é muito bom servir ao Senhor, é muito bom estarmos aqui, amém, irmãos? Eu gostaria de fazer uma leitura da palavra e depois a igreja, nós nos colocarmos sentados. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos, o capítulo o 17, amém? E nós começarmos aqui, meus irmãos, o que o Senhor tem preparado para todos nós, amém? O que Ele tem feito sobre nossas vidas. Nós somos uma carta aberta para o Senhor. Nós somos testemunhos vivos da graça do nosso Deus. Amém, meus amados? Atos, capítulo 17, versículo 16, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga, entre os judeus, gentios piedosos, também na praça, e todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer este tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensina, posto que nos traz ouvido coisas estranhas, querendo saber o que vem a ser isso, pois todos de Atenas e os estrangeiros residentes de outras coisas não cuidavam senão dizer, ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Por esse que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que vos anuncio, aleluia, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Até aqui, meus irmãos, poder sentar-se adorando ao nosso Deus Todo-Poderoso. Meus amados, deixe sua Bíblia aberta nesse ponto. Irmãos, gostaria de dizer que nós estamos com um trabalho ali no Amazonas, do Ministério do Belém no Amazonas, sob a presidência do nosso pastor-presidente, pastor Antônio Rocha, e nós estamos na coordenação dos trabalhos em Manaus. Atualmente nós estamos ali com 29 congregações, irmãos, dentro de todo o Amazonas, nos trabalhos em mais diversas localidades, algumas distantes de Manaus, pastor Felipe, a 1.400 quilômetros, pastor Felipe. Então, indo de barco, o município de Tefé, onde é a nossa sede do Belém, de Manaus para Tefé, leva em torno de 3 dias de barco, meus irmãos. Então, nós temos a diversidade nessas regiões. Meus amados, também nós temos avançado nos trabalhos, principalmente nas comunidades indígenas, irmãos, algumas localizadas em regiões bem difíceis de se chegar. Tem uma congregação, uma comunidade por nome Santa Fé, Castanhal, e as comunidades que estão em torno da região são comunidades indígenas, onde nós já temos igrejas lá, irmãos, e elas estão crescendo para a honra e glória do Senhor. Os dirigentes dessas igrejas já são irmãos nossos que são da região, são indígenas, se converteram, aceitaram a Jesus e hoje cuidam da igreja naquele lugar. E eles, irmãos, são extremamente zelosos, organizados. A igreja atual, ela estava em torno de, o tamanho da igreja era 10 por 30, e esses irmãos agora estão ampliando a igreja. Ela vai ficar o dobro do tamanho que tem hoje, porque não dá mais para fazer os cultos na igreja atual, porque cresceu muito. Só para nós termos uma ideia, existe um irmão por nome irmão Aldinei. Ele é dirigente de uma dessas congregações na comunidade. Este irmão, ele deu um testemunho, meus amados, muito forte, na nossa última escola bíblica, que foi agora em janeiro, em Tefé, no qual ele disse assim, que ele
antes de conhecer a Cristo, ele estava jogado em drogas, álcool. Nessas comunidades indígenas, irmão, tem muito isso. E depois que ele recebeu a Jesus, através do trabalho dos obreiros, lá naquela localidade, hoje ele é servo do Senhor. E ele disse algo que me chamou muita atenção. Ele disse assim: agora eu estava lá, agora eu estou aqui, trabalhando para Cristo. Para aqueles que estão lá, eu trago eles para cá também. Agora a minha missão é trazer aqueles que estão perdidos na comunidade, porque muitos estão indo por este caminho. Por incrível que pareça, irmãos, pastor, e como este local, bem difícil, irmão, é distante de Manaus, é distante de Tefé. Tefé para essas comunidades é mais perto, mas é longe ainda. E não sei se você sabe, no Amazonas nós temos a diversidade da região, né? Nós temos um período de seca e de cheia. Um período de cheia, um local para você ir lá, por exemplo, nesses locais, você gasta, vamos dizer assim, meia hora, né, numa canoa que a gente chama de rabeta, né, pastor Samuel? Pastor Samuel conhece bem. É comum na região do Amazonas, irmãos, eles fazerem essa canoa. É um motor pequeno de 5 HP, que ele economiza bastante gasolina. E aí eles pegam essa canoa e vão para a igreja quando é no dia de culto. Mas quando seca, o local que levava meia hora, leva-se 1h30. Porque você só vai de rabeta até um local, deixa a rabeta lá e vai a pé, no meio da praia, né, no meio daquele local. É bem difícil, irmãos. Energia, nem se fala. Internet, bem difícil. Mas mesmo assim, o Senhor tem feito a sua obra lá, irmãos. Assim o Senhor tem trabalhado nesses locais. E aqui, meus amados, eu queria chamar a nossa atenção. Eu vinha pensando sobre uma palavra para hoje, para a igreja. O pastor Felipe me convidou. E o Senhor colocou essa palavra, irmão, no meu coração, falando sobre a diversidade de Deus. Como Deus age em nossas vidas de forma diferente. Paulo estava num lugar diferente. Tudo que ele via ali eram pessoas que não conheciam a Deus. Eram pessoas que idolatravam vários deuses. Eram gregos que não conheciam ao Deus que nós conhecemos. Eles conheciam outros deuses, deuses estranhos. Então, não tinha como, irmãos, Paulo chegar ali e pregar de uma forma automática. E ele percebeu isso quando ele viu aquele Deus que está escrito ao Deus desconhecido. Esse Deus desconhecido, Paulo vai dizer, é o meu Deus. É justamente o Deus que vocês não conhecem. Este é o Deus que eu estou pregando, que enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar, nos libertar e nos dar uma nova vida. E Paulo vai agora utilizar dessa estratégia, irmãos, para fazer a obra do Senhor naquele lugar. Em muitas dessas regiões que eu citei, nós temos que ter estratégia para levar o evangelho. Pastor, não posso chegar lá de uma forma, irmãos, engessada. Não, eu vou pregar a palavra. Sim, irmãos, a forma da palavra, ela não muda. Mas como eu vou entregar esta palavra, eu tenho que buscar o Senhor. Como eu vou utilizar da palavra para chamar a atenção do meu ouvinte, sem antes conhecer qual é a sua cultura, como ele vive e como é a região que ele está. Eu preciso saber. Aí vem uma história, irmãos, isso é um testemunho também tremendo na região, de uma dessas comunidades indígenas que ela não aceitava uma palavra do Senhor. Mas Deus abriu uma porta que eu achei, assim, é tremenda. É Deus, só Deus pode fazer isso. Nós não temos como produzir isso, irmãos, que eu vou falar agora. Deus, ele abre a oportunidade para se pregar o evangelho. Sabe o que aconteceu? Um dia, uns pastores, várias tentativas de entrar nessa comunidade, quando ia lá, eram rejeitados. Olha, não, aqui não se prega a palavra, aqui não querem saber de evangélicos, de evangelistas, e as pessoas eram expulsas desse lugar. Mas um dia eles deixaram um dos nossos missionários entrar lá. Eles deixaram, mas porque eles estavam com uma necessidade. Cadê o pastor Samuel? Estava com uma necessidade lá. Qual era a necessidade? Estava passando Jogo do Brasil e deu um problema na antena.
E eles deixaram ele entrar lá. Ele não sabia como consertar. E, por sorte, pela graça do nosso Deus, quem estava lá sabia ajeitar. E ele foi lá, pediu a escada, subiu, foi lá na antena, mexeu. Era a conexão lá que estava com problema. Ajeitou a antena e os índios foram assistir o futebol. Eles foram assistir, irmãos. O que aconteceu depois disso? Eles disseram, terminou o jogo, e o missionário lá disseram, não, agora vamos ouvir o que o senhor tem para falar. Vamos ouvir. O senhor nos ajudou a consertar, a gente queria assistir o jogo. E a partir dali se iniciou todo esse trabalho na comunidade, irmãos. Nós precisamos de oportunidade. É aonde eu e você não podemos alcançar. É Deus que vai abrir esta porta no que você está fazendo hoje, meu irmão. O Espírito Santo, ele distribui as diversidades de dons sobre nós. Devemos buscar com zelo e deixar o Senhor nos capacitar nessas diversidades. Aonde nós paramos hoje, aonde Deus está nos levando, irmãos. Se Ele já falou com você ou comigo e disse assim, deixa eu agir nessa situação. Deixa eu agir no trabalho da tua casa, da tua família, mas nós estamos querendo intervir no agir de Deus. Não somos nós, é o Espírito Santo, irmãos. Aqui Paulo vai deixar, irmãos, toda a vaidade, todo o eu, todo o orgulho. Tudo, irmãos, que nós, como servos do Senhor, dizemos assim, Senhor, que eu diminua e que tu cresças. Essa é a máxima do Evangelho, irmãos. E também, nessas regiões, meus amados, tem o seguinte, quando nós chegamos lá, eu não sei se, já teve alguém aqui que já foi para o Amazonas, irmãos, e conheceu essas regiões ribeirinhas? Tem um irmão ali de Rondônia, ele já deve ter ido por lá em algum momento, né? Não sei se o pastor Felipe só esteve por lá, meu pastor. Algum irmão? Não, né? Quando nós chegamos lá, irmãos, geralmente se mora em umas casas que elas são todas abertas, elas não são divididas. Mas a casa é toda arrumada. Quando você entra, você tem que tirar a sua sandália e colocar ali no canto. Você não entra de sandália lá. Você entra, tira a sua sandália e fica aquele monte de sandália assim. É porque você está dizendo que você tem respeito por aquela família que você está ali. Ela lhe convidou para entrar na sua casa, né? Acho que em algumas regiões nossas do Brasil a gente ainda faz isso, né? Para não sujar a casa, né, irmãos? As irmãs têm um trabalho todo para limpar as casas, né? E aí chega alguém e entra com a sandália e vai sujando. Mas isso é uma demonstração de respeito. Então aí, meus amados, eu começo a entender e ter a visão. É assim que eu preciso trabalhar com esses irmãos. Tendo zelo naquilo que eu estou pregando, ensinando como é a palavra de Deus, mostrando que existe um caminho melhor para seguir, que esse caminho é a obra do Senhor, irmãos. Paulo aqui, ele está sendo orientado por Deus, para agora pregar um evangelho, irmãos, para aqueles que não querem ouvir. E o segundo ponto, meus amados, que eu queria deixar para a igreja hoje, é a consistência na obra de Deus. O que nós estamos produzindo hoje na obra, nós precisamos perseverar. A obra missionária, irmãos, ela é posta, ela é feita, ela é realizada, colocando-se tijolo por tijolo todos os dias. Não se faz algo grande da noite para o dia, mas se faz algo com consistência, com resiliência, com perseverança, com capacitação, e você vai crescendo nisso degrau por degrau. Você quer ver uma coisa? Vamos olhar para a nossa casa e para a nossa família. Na hora dos louvores, eu estava sentado e o Espírito Santo estava me lembrando como era a minha vida antes de Jesus. Eu disse, meu Deus, olha o que o Senhor fez por nós.
Olha o que Ele está fazendo por nossas vidas, meus amados. Olha como Deus nos transforma. Olha como Ele nos tira do tremendal de lã, nos transporta para o reino do Filho do seu amor e nos dá uma nova vida. Olha o que Ele está fazendo no interior do Amazonas. Olha o que Ele está fazendo nas comunidades. Para o Espírito Santo, irmãos, não é o local, não é ali, é porque aqui não é templos feitos por mãos humanas, mas sim templos que habitam o Espírito Santo de Deus, que sou eu e você. A nossa oração é que nós viemos ser cheios, meus amados, do Espírito Santo, porque é uma convocação de Deus para cada um de nós, aleluia. Que eu e você sejamos cheios de Deus. Porque nesses locais, meus amados, há um momento da luta, da aflição, da dor, e que você diz assim: eu quero desistir. Eu não quero ficar aqui. Eu não quero enfrentar. Aqui é muriçoca, né, pastor? Carapanã, né? Na nossa região chama de Carapanã. Aqui é muriçoca, né? Pernilongo. Pernilongo, né, pastor Samuel? Lá nós chamamos de Carapanã, irmãos. Tem uns muriçoca lá, uns Carapanã. Aqui meu avô falava assim: o Carapanã aqui coloca boi na água. Mas é verdade, irmãos. Os boi iam para dentro d'água de tanta muriçoca. Tem região lá que é assim. Então, quando você passa por isso, você diz assim: eu quero ser um missionário, eu quero ser uma missionária, eu quero ser um obreiro. Pastor Felipe, me envia, eu vou para lá, eu vou ajudar lá no Amazonas. Mas quando você pega um temporal no meio do rio, uma tempestade, aqui eles chamam de tempestade, irmãos, o negócio é feio. Ou estamos com Cristo, ou não estamos. Porque o negócio lá é bem difícil. Nesses momentos, você vai pensar: o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo nessa região? Então, a consistência, irmãos, é em nós. Ela vai dizer assim: o Espírito Santo vai bradar em nosso coração. Não é fácil, mas continue. Vai ter oposição, não tem reconhecimento, mas você precisa continuar. No meio dessa luta, você precisa permanecer e continuar. Lá em Gálatas 4,19, Paulo vai dizer assim: meus filhos, por quem de novo sofre dores de partos, até que Cristo seja gerado em vós. Se nós não formos, irmãos, Deus vai enviar outro que vai. E outro missionário, e outro obreiro. Ele vai, irmãos. Ele vai conhecer lá como é que é. Ele vai olhar: pastor, é difícil. É complicado, pastor Felipe, ir para lá. É complicado, mas lá é uma terra boa. Lá o Senhor vai abençoar. Lá o Senhor vai levantar os seus obreiros da própria região, irmãos, para que a obra do Senhor permaneça, ela continue. E isso tem a ver com a ação de Deus, irmãos, sobre a nossa vida. Aleluia. E Paulo também vai nos falar sobre a estratégia. Paulo, ele está aqui, meus irmãos, ele, em face da idolatria, ele está revoltado. Ele diz, no versículo que nós lemos, a idolatria, ele está revoltado com isso. E como que se tira a idolatria, meus irmãos? Muitas vezes precisamos orar e identificar como aquilo se começou ali. E Paulo vai usar essa estratégia quando ele vai chegar, porque passando e observando o versículo 23, os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Este Deus desconhecido é o Deus que eu estou avisando a vocês que Ele me trouxe aqui para trazer esta palavra e dizer para vocês que há um Jesus que ressuscitou, que morreu na cruz por nossos pecados e que ressuscitou ao terceiro dia e que agora traz esta palavra de vida para vocês, de ressurreição, porque em Cristo nós somos libertos, curados e sarados e batizados no Espírito Santo. Esses pontos, irmãos, a estratégia dada por Deus, a capacitação do Espírito, é o nosso Deus formando em nós
um caráter cristão, aonde agora eu saio da minha zona de conforto e vou para o campo missionário, enfrentar as adversidades para entender, Senhor, o teu evangelho é maior do que as minhas vontades e do que eu vivo. Senhor, no teu evangelho eu aprendi a viver na escassez, na abundância. Eu aprendi a viver com pouco e com muito. No teu evangelho, irmãos, nós vamos aprender, meus amados, a ter uma vida cristã de desenvolvimento espiritual, de crescimento. Quantos de nós nos paramos em algum momento e dizemos assim, não, meu pastor, acho que isso não é para mim. E o pastor viu algo em você, de que você pode ser uma grande flecha, um grande homem, mulher de Deus, sendo usado na sua obra, mas por alguma coisa, por algum momento, por alguma distração, irmão, desta vida, deixamos de lado aquele chamado que o Senhor está fazendo sobre nós. E dizemos, Senhor, eu quero aguardar mais um pouco, mas Deus diz para nós essa noite, não. Hoje, o que se chama hoje, Deus está nos chamando para capacitação espiritual, irmãos. Deus está nos chamando para, nós dizemos assim, eu quero ver o sobrenatural de Deus. Nós só vemos o sobrenatural se nós formos para o campo, irmãos. Sem a atividade na obra, nós não veremos esse sobrenatural. Nós não veremos os milagres, as curas, a libertação. Aí nós pensamos assim, mas pastor, o senhor não sabe como está a minha casa, como está a minha família, eu estou tentando aqui ganhar a minha família, está difícil, eu tenho lutado há muitos anos, eu tenho orado, e acontece isso, e de repente meu filho não está mais, a minha esposa, isso e aquilo, e Deus vai dizer para nós, sou eu que estou trabalhando. Sou eu que estou abrindo a oportunidade, espera em Deus, sou eu que estou dizendo para nós, irmãos, Deus que está falando conosco e dizendo, eu dei a estratégia para Paulo pregar lá na Grécia, lá nos atenienses, foi eu que abri esta porta para Paulo e Deus abrirá a porta para cada um de nós, para a pregação do seu reino. Quando nós dependemos de nós mesmos, estamos fadados ao fracasso. A dependência de Deus, irmãos, ela precisa ser real na minha vida. No ano de 2008, nós passamos uma grande aflição, eu e a missionária, fazendo a obra de Deus, irmãos, eu adoeci, passei por uma cirurgia, e eu disse para ela, um dia eu cheguei, eu disse, missionária, eu não estou bem, eu já tinha feito a cirurgia, mas tive complicações, e eu sinto que eu já estou partindo. Eu falei isso para ela. E ela orando, ela disse, não, isso não vai acontecer. Eu disse, então nós não podemos ficar aqui. E, irmãos, uma palavra que Deus me deu naquele momento foi a seguinte. Ainda aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Foi a palavra que eu ouvi do Senhor. E naquele dia eu senti um conforto no meu coração. E ao mesmo tempo pensando, meu Deus, nós lutamos tanto, chegamos até aqui. E de repente o Senhor levantou a outra irmã da nossa igreja, que é a minha mãe, irmã Raimunda. E nós fomos para a casa dela. E ali Deus usou a vida dela para cuidar de mim. E hoje eu estou aqui dando esse testemunho, irmão. E eu fui curado. E eu não sei, irmãos, explicar. Eu só sei que Deus usou a mão dela. Passei 30 dias na casa dela. Eu emagreci tanto. Eu fiquei com 60 quilos ali, bem debilitado. Mas eu estava vivo. Eu estava vivo. E nesse período foi interessante que eu falo isso sempre para missionária. E nós não passamos de tomar café e nem de almoçar. Porque todo dia o Senhor supria para nós. Eu fiquei sem trabalhar, ela também não estava trabalhando nesse período, porque ela estava cuidando de mim, depois ela voltou a trabalhar, mas nós ficamos 6 meses, irmãos, em recuperação. Eu fiquei 6 meses em recuperação. Mas em nenhum dia
nós ficamos sem nos alimentar. Em nenhum dia nós ficamos sem almoçar, sem tomar, sem ter o necessário, porque Deus provia para nós. Nesse período eu aprendi a depender de Deus, irmãos. E eu disse para a missionária, eu disse: Senhor, que seja feita a tua vontade em nossa vida. Senhor, nesse período, irmãos, a gente buscava a Deus, orava tanto e dizia: Senhor, abre as portas. E quando Deus foi abrindo as portas depois, tudo que nós oramos nesse período é o que nós estamos vivendo hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus. É o que nós estamos vivendo hoje. Então, quem sabe dos planos de Deus para a sua vida e para a minha vida é Deus. Nós não sabemos. As horas do relógio estão ali passando, né, irmãos? E nós muitas vezes estamos preocupados. Não, daqui a pouco vai terminar o culto, vamos para casa, vamos fazer um lanche, vamos agradecer a Deus. Mas e se Cristo voltasse agora? E se ele, no 8h20, ele voltasse agora? O que aconteceria com essas preocupações, irmãos? Ficaríamos com a preocupação ou a noiva vai subir? A noiva sobe. Então, se Deus está te chamando hoje, meus amados, para uma obra, e Ele está de fato chamando, pegue esta obra, coloque no seu coração e comece a orar. Comece a apresentar diante do Deus Altíssimo. Comece a dizer para Ele: Senhor, seja feita a tua vontade, seja feito o teu querer, seja feita conforme tu queres para a minha vida. Porque agora, Senhor, eu faço parte da tua família, eu faço parte do reino de Deus, e eu quero contribuir com a minha vida para este reino. Porque antes nós estávamos pedindo lá, como o pastor Felipe até disse bem, muitos estão festejando a carne, mas nós estamos adorando a Deus, nós estamos nos enchendo do Espírito, preparando-se estratégia, capacitação e esperando a oportunidade que Deus vai abrir a porta para mim e para você, para nós pregarmos a palavra dele. Creia no seu coração, Deus está agindo sobre nós. Eu queria orar agora, pastor Felipe, se me der permissão. Vamos orar, meus irmãos, vamos nos colocar de pé. Aleluia. Os irmãos puderem me ajudar com louvor ao único que é digno de receber. Gostaria de uma irmã que cantasse, bem, para ajudar neste hino, e para nós, grupo de louvor, para cantar este louvor ao único, irmãos, que é digno de receber. Vamos adorar a Deus, e durante o louvor vou fazer esta oração. Aleluia. Vamos adorar o Senhor esta noite, uma noite tão abençoada na sua presença, meus amados. Grande é o Senhor sobre nossas vidas. Cristo está aqui conosco, o seu Espírito está passeando sobre a igreja. O Espírito Santo está no nosso meio, aleluia. De receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, Ao Rei eterno, irmãos. ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus.
ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Aleluia. Feche os seus olhos, irmãos. Coloque a mão no seu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, reunidos no teu santo nome, toda honra e glória a ti. O teu Espírito, Senhor, está sobre nós. O teu Espírito, Senhor, vem em busca da igreja do coração, daqueles que estão adorando em espírito e em verdade, daqueles que esta noite vieram aqui atrás de uma resposta, daqueles, Senhor, que estão buscando uma solução. Só em ti, Senhor, encontramos a fonte de água viva. Só em ti, Deus, o Senhor, encontramos a resposta. Nesta noite, o Espírito Santo vem sobre a vida do meu irmão, da minha irmã. Renova, traz o teu poder, traz, Senhor, a tua cura, restaura aquele que está perdido, restaura aquele que está, Senhor, afastado da tua presença. Ó meu amado, esta noite, em nome de Jesus, se por algum motivo você se afastou do Senhor, eu lhe convido você a vir esta noite aqui à frente, ou se você deseja aceitar Jesus pela primeira vez, venha aqui, por favor, em nome de Jesus. Deixa o Senhor trabalhar no teu coração. Não permita que nada impeça esta noite de você se reconciliar com o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro pela vida deste meu irmão. Traz ele aqui para a reconciliação. Traz ele esta noite ao Espírito Santo. E nós viemos juntos, Senhor, celebrar a tua vitória. Celebrar, irmãos, a vitória não humana, não a vitória por palavras humanas, mas a vitória do teu poder, a vitória do teu Espírito sobre nós, a vitória, Senhor, que traz sobre a igreja, a vitória da noiva de Cristo, em nome de Jesus, meus irmãos, que em nome de Jesus, amém, pastor Felipe. Renova-me, Senhor,